Nós estamos na Parashat Shoftim. Parashat Shoftim é uma parashá que fala de juízes e funcionários e pessoas da corte que são importantes para garantir o funcionamento de uma comunidade, de uma sociedade, enfim, que ela funcione de forma harmoniosa e justa. É disso que fala a parashá, mas também é uma parashá que abre. Eu pediria, por favor, obrigado. Itai. Eu vou fazer a piada que o Dani costuma fazer. Cadê o pai dessa criança, né? Então, assim. Então. Mas enfim, vamos lá. Não, o sotaque meu é paulistano. O sotaque argentino ficou para 6 anos atrás. E ele é muito bom, mas ficou. Vamos em frente, então, Parashat Shoftim. Alguém precisa ser o shofet, colocar a regra na coisa. E a gente está no mês de Elul. E o início desse mês, estamos chegando perto de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. E a gente vê por aí, quando a gente procura sobre Elul, a gente escuta muita gente falando que o rei está no campo. Alguém escutou essa expressão aqui? Talvez não, mas é uma expressão comum para essa época que se fala o rei está no campo e se presume que de quem que a gente está falando, que Deus está no campo. Mas a pergunta que a gente faz é de onde alguém tirou essa ideia de que Deus está no campo? Que campo é esse? Quem inventou essa história? Quem inventou essa história foi um rabino do século XVIII, início do século XIX, Shneur Zalman de Liadi, que foi o Alter Rebbe, ou o primeiro rabino do movimento Chabad Lubavitch, autor do Tânia. Tânia que a gente conversou essa semana, não é? Do Tânia, e um texto importante da tradição judaica que tem cerca aí de 200 anos. E é justamente o rabino Shneur Zalman de Liadi que diz que no mês de Elul o rei está no campo. E que metáfora é essa? O que ela significa? Ele diz assim: o rei fica o ano inteiro no palácio real. Quem deseja se aproximar do rei tem que passar por muitos procedimentos, por toda uma burocracia palaciana e obter a aprovação de secretários e ministros para ver se ele vai poder entrar ou não. Uma vez aprovado, aí ele tem que se preparar para uma longa viagem da onde ele está até chegar na cidade onde está o palácio do rei. E aí, quando ele chega, a história não termina por aqui. Ele tem que passar por um exigente código de vestimentas, o que hoje algumas pessoas vão chamar de dress code. Saber se ele está vestido de forma adequada para se encontrar com o rei. Ele também é orientado sobre o que ele pode falar e o que ele não pode falar, quais são os gestos que ele pode ter diante do rei e o que ele não pode fazer diante do rei. Por fim, tudo esclarecido, tudo entendido, ele segue por uma longa jornada ainda dentro do palácio. Tem que passar por inúmeros portões, corredores, antecâmeras, até chegar ao salão real. No entanto, por um mês ou por 1 mês e 10 dias do ano, nada disso é necessário. Por quê? Porque a gente não precisa ir até o rei. O rei vem até a gente. O rei vem até o campo. Ele sai do palácio e recebe todo mundo bem. Todo mundo que aparece diante do rei, o rei recebe, sem barreiras, com um sorriso. Esses dias começaram agora, essa semana, no mês de Elul. Então, se vocês usarem a imaginação, vocês podem imaginar que o rei, que Deus, está muito mais perto da gente, nesse momento, do que esteve o ano inteiro. O rei está no campo. Todos e todas nós, sem exceção, podemos nos encontrar com ele. Mas é assim fácil? Não precisa ligar, não precisa avisar. Não precisa ligar. Não precisa marcar horário com a secretária. Não precisa se preocupar com o jeito de falar. Nem que gestos você vai fazer ou deixar de fazer.
Você não precisa se preocupar se o teu cabelo está arrumado, se não está arrumado. Se as tuas roupas estão adequadas ou não. Do jeito que você é, assim o rei vai te receber com um forte abraço, genuíno e caloroso. Eu fico pensando, quem não gosta de um abraço, né, apertado, caloroso, sincero? Eu não vou dizer que todo mundo, porque tem gente que não gosta. Então eu vou dizer que quase todo mundo gosta de receber um abraço desse jeito. A gente anseia, na verdade, por sermos aceitos do jeito como nós somos, no ambiente que estamos. Isso é uma das coisas que mais a gente escuta aqui na Betel. As pessoas, quando chegam, elas falam, eu quero ser aceito do jeito que eu sou. Eu não fui aceito num outro lugar, porque isso, mais aquilo. Quem sabe aqui eu vou ser aceita do jeito que eu sou. Então, é disso que se fala nesse mês. É nesse abraço dado pelo rei, que a gente vai se acostumar e que a gente se coloca, porque a gente sabe que estamos encontrando aquele que nos criou, a todos e a todas, sem distinção, a sua imagem e semelhança. Já dizia o Rambam, o Maimônides, que do que se trata quando a gente fala de alguém, quando a gente fala de Deus que nos criou a sua imagem e semelhança? A gente fala do corpo, do rosto, dos olhares? Não, a gente fala do pensar, porque Deus não tem um corpo físico. Então a gente fala do pensar. Aquilo que Deus nos criou semelhante a Ele é a nossa capacidade de pensar e de nos expressarmos. Nesse dia, durante esse mês de Elul, nós e o rei estamos livres das regras sociais, até das invencionices religiosas que colocam tantos obstáculos entre cada um de nós e Deus. E é nesse abraço que iremos nos encontrar com o Rei que nos criou. E é com tanto acolhimento que nós vamos perceber que o caminho para reconhecermos os nossos erros diante de Deus, o caminho para buscarmos o perdão, se abre. Então nos damos conta, de que o caminho em direção ao perdão pode ser mais suave do que a gente imagina. Tudo isso inspirado pelo Shner Zalman de Liadi, o primeiro Rebbe do Chabad. Numa outra obra clássica do século XIX, o Kitzur Shulchan Aruch, que é uma obra que é uma espécie de um resumo de partes, um resumo parcial do clássico Shulchan Aruch, nós aprendemos que o mês de Elul e os 10 primeiros dias de Tishrei, o mês que vem, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, são dias de favor e de compaixão divina. São 40 dias de portas abertas para Teshuvah, para se reconhecer os erros e buscar o perdão. E por que 40 dias? Lá vem outra história. Conta-se que no dia 1º de Elul, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as segundas tábuas da lei. 40 dias depois, no dia 10 de Tishrei, completou-se o tempo de expiação por uma grande transgressão coletiva que os nossos ancestrais cometeram, que foi a adoração a um bezerro de ouro, como se fosse Deus. Mas acabou o tempo da expiação. Então Moisés desceu do Monte Sinai e entregou a Torá para o povo de Israel. A partir de então, o dia 10 de Tishrei ficou conhecido como o dia da expiação, como nós conhecemos o Yom HaKippurim, Yom Kippur. E esses 40 dias, de 1º de Elul a Yom Kippur, passaram a ser considerados todos eles dias de favor e de compaixão divina, propícios para o arrependimento humano e para sermos perdoados por outras pessoas e por Deus. Estamos justamente no início desse período e que, ao contrário do que a gente pode imaginar, é um período propício para que a gente busque a paz com os outros, com Deus e com nós mesmos. Voltando a Elul,
Os rabinos explicam que essa palavra é um acrônimo de 4 letras. E a gente pode se perguntar o que é um acrônimo. Um acrônimo é uma espécie de sigla formada pelas iniciais, no caso, de 4 palavras. Elul tem 4 letras, cada letra é o início de uma palavra. Eu vou colocar para vocês aqui 3 possibilidades de significado dessa sigla Elul. Uma, Et levavcha ve'et levav, que significa que o Eterno, seu Deus, abrirá Et levavcha, o teu coração, ve'et levav zarecha, e os corações dos seus descendentes, dos seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Uma passagem de Deuteronômio. Uma segunda sigla que pode ser formada pelas letras de Elul é a mais conhecida, Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Do Cântico dos Cânticos. Uma terceira possibilidade é Ish lereu umatanot leivionim. Uma passagem do livro de Esther, que o contexto é o seguinte: nos mesmos dias em que os judeus desfrutaram de alívio dos seus inimigos, na época do Haman, eles deveriam celebrar esses dias agora como uma ocasião festiva. E deveriam celebrar enviando presentes uns aos outros e fazendo doações para os mais pobres. Então, Ish lereu, uns com os outros, o matanot leivionim, e doações para os mais pobres. Portanto, gente, o mês de Elul convoca a todos nós e a todas nós a 3 movimentos principais. O primeiro, a Teshuvá. O Eterno, seu Deus, abrirá o seu coração, o nosso coração e o coração dos nossos filhos, dos nossos netos que estão aqui, para buscarmos sinceramente o perdão, o arrependimento e mudarmos de atitude. O segundo movimento é a Tefilá. Quando a gente reza ou diz, eu sou do meu amado e meu amado é meu, isso é um movimento de oração com amor. Devemos rezar com amor aquilo que nós rezamos. E se rezamos com amor, nós ultrapassamos os limites das regras e dos nossos medos e das nossas travações. E aí nós nos encontramos com Deus, naquele abraço caloroso e verdadeiro do Rei que encontramos no campo. A terceira possibilidade para Elul é a possibilidade, o movimento da Tzedakah. Enviar presentes uns aos outros e doações aos mais pobres, ou seja, que a gente possa se dedicar a ajudar os nossos amigos naquilo que eles precisam e dedicar um bom tempo e boa parte dos nossos recursos para doar para quem mais precisa, não necessariamente nossos amigos. Assim, o espírito desse mês que está começando é esse. Um mês que nos convoca a Tefilá, a oração que deve ser tão íntima e amorosa quanto um abraço apertado. A Teshuvá, a atitude de abrir o coração para perdoar os nossos semelhantes. E a Tzedakah, o movimento de abrir mãos e bolsos com generosidade para ajudar quem mais precisa. Que tenhamos um bom mês de Elul e que sejamos inspirados por esses 3 movimentos. Shabbat Shalom.